livro de Mateus. Podemos meditar com os irmãos no livro de Mateus. Glória a Jesus. Capítulo 22. Nós iremos falar sobre um assunto muito importante. Os nossos trajes para as bodas têm que ser a rigor. Aleluia. Vocês sabiam disso? Aleluia. O traje tem que ser a rigor. Glória a Deus. Vocês vão entender que quem não tiver trajado conforme manda a festa, de maneira nenhuma entrará lá. Eu vejo, irmãos, que a Escritura, a palavra de Deus, fala tanto sobre uma preparação para o arrebatamento e para a vida eterna, que durante muitos anos, muitas igrejas e pastores ensinaram corriqueiramente uma preparação para a vida eterna que não tem nada a ver com as Escrituras sagradas. E aí prepararam uma multidão de gente despreparada para entrar no reino dos céus. Entre esses, o Senhor tem prometido que levará aqueles que têm um coração sincero e que não têm acesso ao conhecimento dessas verdades, que na sua simplicidade têm servido ao Senhor. Esses Deus levará, entre eles. Mas aqueles que têm o conhecimento e não querem aprender, colocar em prática, Deus não os terá por inocentes. Eu vejo que as Escrituras falam do rigor, que Deus é rigoroso para que o seu povo se apronte como uma noiva para encontrar com o seu filho. Aleluia. Glória a Deus. O plano de Deus é este, uma santificação tal que venha chegar ao ponto agradável da igreja como uma noiva se unir ao seu noivo. Amém. Vamos ler sobre esse assunto. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes convidados não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizem aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Apresentar. Irmãos, nesse texto Jesus fala, comparando o reino dos céus a esta parábola. Então, o reino dos céus é o mesmo Deus, é o próprio Deus, que tem mandado servos e mais servos a chamarem os convidados. Convidados foram pessoas que antecipadamente receberam o convite. Nós vemos nesse texto dois castigos.
para um grupo de pessoas e para outro tipo de pessoas. Notaram bem? Que aqueles que ultrajaram os empregados desse dono da festa, do pai, do noivo, e mataram alguns, aqueles homens foram mortos pelo exército do dono da festa. Nós compreendemos isso, que Deus há de destruir os pecadores e aqueles que ultrajam os mensageiros do Senhor. Nós sabemos que esta festa é o casamento, é a união eterna de Jesus com a igreja. E nós sabemos que aqueles que ultrajam, aqueles que desprezam, aqueles que não querem aceitar, serão destruídos, mortos eternamente. Mas tem um outro detalhe: pessoas que permanecem no meio dos convidados, dos segundos convidados, mas que não estão trajados. Outra coisa horrível há de acontecer. Quem sabe se as pessoas estão trajando vestes nupciais? É o Senhor. Jesus está falando aqui de uma vestidura que é importante, essencial, necessária na vida de todo aquele que é chamado para a festa. É sobre isso que vamos falar. Que vestes são estas? Vocês sabem que uma pessoa que está nu, mostra todas as suas vergonhas, e uma pessoa vestida encobre suas vergonhas. As vergonhas é comparado ao pecado, e as vestes é comparada, ou as vestes são comparadas à justiça, à obediência. O que nós vamos estudar é muito importante: estar vestido. Imagine uma pessoa que acha que deve obedecer X% da palavra, o resto não é interessante, e ele se encontra meio vestido. Ele está indo para a festa só da parte daqui para baixo, mas de cima está despido, ou da parte para cima vestido, da parte para baixo despido. Irmãos, não é uma invenção. O que nós estamos tratando é algo muito importante, porque desde o momento que o homem Adão e sua mulher Eva não cumpriram o que o Senhor lhe ordenou, um único mandamento, eles então viram as suas vergonhas, passaram a enxergar que estavam nus. Mais interessante, como nós vamos falar mais à frente, nem toda vestidura agrada ao Senhor. Adão e Eva materialmente se cobriram, mas o Senhor não aprovou aquele modo deles se vestirem. Como qualquer pessoa que vai à praia usa uma parte de baixo. Para mim, um biquíni é calcinha e sutiã, tá bem? E sunguinha de praia é cueca. Para mim, se aos olhos de vocês tem diferença, não vejo diferença nenhuma. O que acontece, irmãos, que Adão e Eva estavam vestidos como estão vestindo as pessoas que vão à praia e tomam banho e piscina dentro de suas casas. Mas a Escritura nos mostra claramente que o Senhor reprovou aquela vestimenta que o homem, na sua incapacidade, vestiu. Pois taparam suas vergonhas, parte das suas vergonhas, com folhas de figueira. Também não tinham material para fazê-lo. Então a Escritura diz que o Senhor fez para os dois túnicas de pele de animal. Nós vemos uma mensagem figurativa nesta cena, no cenário ali do pecado, das folhas da figueira e da túnica que o Senhor Deus fez para os dois. Um animal foi sacrificado. Para nós que temos recebido pela graça do Senhor o entendimento, compreendemos que o homem nunca consegue se cobrir, ou nunca consegue cobrir suas vergonhas com os seus meios. Mas o único que pode cobrir o homem é o Senhor. Glória. Deus cobre o homem com uma vestidura santa, feita do material do seu Filho, do Cordeiro Santo. Simbolicamente, Deus estava mostrando que um animal, um cordeiro, ou um boi, ou um bode, seja qual fosse o modelo,
do animal, o tipo de animal, pois na lei todos os animais apresentados ali no templo, sacrificados, representavam ao Senhor Jesus, cada um o seu aspecto, o boi pela sua força, o cordeiro pela pureza, e cada um pelo seu jeito. Bom, nós entendemos pelo Espírito de Deus que o Senhor estava mostrando em Gênesis que futuramente ele ia cobrir o homem com a pele de um animal. Materialmente Deus fez uma túnica. Deus fez uma túnica. O homem e a mulher cobriu toda parte que ele achou que tinha coberto. As túnicas de hoje não são talvez iguais ao que o Senhor fez. E ninguém pode dizer como que ele fez, não é como ele curtiu o couro. Para Deus, irmão, isso não é nada. Se ele fez a erva do Glória a Deus. parte do corpo de Adão e Adão da terra, vai fazer um pedaço de pele morta, para ele é coisa muito fácil. Mas a intenção de como foi escrito, deixaram escrito para nós, é entendermos que para o homem estar vestido, um animal foi sacrificado. Então nós vamos estudar um pouco mais sobre o sacrifício do Senhor, que trouxe para nós, na verdade, um traje a rigor. Sabemos que quando há um casamento, alguém precisa de comprar um traje a rigor. Dependendo do casamento, se pede a ir a rigor. É uma simbologia, uma comparação, sabia? Com as coisas do Senhor. Pois no dia do casamento, da união de Cristo com a igreja, quem não tiver com o seu traje a rigor, não vai. Nós vemos aqui nesse texto que o homem foi amarrado de alto a baixo, porque ele não estava com o traje a rigor. Por que Jesus contou uma parábola tão forte no momento em que uma pessoa foi encontrada sem o traje a rigor, foi amarrado de pés e mãos, lançado nas trevas exteriores, aonde havia pranto e ranger de dentes? Aonde há pranto e ranger de dentes? Significa o inferno. Mas só por causa de uma roupa? A questão aqui é que não é simplesmente uma roupa que cobre a carne. O texto está nos transmitindo algo muito superior, pois a igreja tem que andar vestida. Vestida de Cristo. Então nós lemos aqui, irmãos, que esta parábola se refere à união de Cristo com a igreja, e as vestimentas, as vestes nupciais, representam um adorno, né, que cobre a igreja. Como que a igreja se veste então? Irmãos, quando eu estou descalço e meto o pé no calçado, eu vesti o meu pé, calcei o pé, protegi o meu pé, escondi o meu pé. Então, que vestes espirituais são essas? O apóstolo usa uma palavra muito interessante. Ele diz: vestivos de Cristo, despojai-vos do velho homem com os seus feitos, não é? E revesti-vos de Cristo. Então, vestir a vestidura santa significa, irmãos, ter uma vida santa em amor e obediência à palavra. Quando alguém é batizado na água, ele está se vestindo da água, ele está se cobrindo com a água. Quando a pessoa então é submergida na água, significa que a água o banha completamente. O que quer dizer? Que aquela pessoa está sendo lavada, vestida com a água pela palavra. Tudo é o mesmo sentido. Ser batizado na palavra, vestir da palavra, é a mesma coisa. Vamos no outro texto. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Romanos. Todos acharam? Amém. Amém. Versículo 3. Vamos falar do 2 também.